Bem-vindos a mais um episódio do Portugal 4.0. Nos últimos episódios, apresentamos informação de contratação pública num conjunto de mercados. Esperamos também ter contribuído para um maior conhecimento sobre os mesmos. A viagem a estes destinos colocou-nos em contacto direto com grandes facilitadores que vos apresentamos formalmente. Mas, e se lhe disser que o Portugal 4.0 também viajou remotamente? Sim, é verdade. Temos para lhe apresentar novos mercados sobre os quais teremos informação com maior detalhe muito em breve. No episódio de hoje do Portugal 4.0, fazemos uma análise à contratação pública na Colômbia e na Turquia, que detêm o estatuto de observadores no acordo da OMC, Organização Mundial do Comércio, e no México, Marrocos e Tunísia, países não membros nem observadores do ACP. Para nos falar em detalhe deste tema, pedimos o apoio ao nosso especialista, Luís Coelho. Comecemos pela Colômbia. Ao longo dos anos, são várias as atualizações que foram sendo feitas ao sistema de compras públicas da Colômbia para o tornar mais eficiente e transparente. A criação da Agência Nacional de Contratos Públicos talvez seja a mais significativa. Regra geral, o regime geral de aquisições rege-se principalmente por duas leis-quadro. No entanto, algumas entidades, como prestadores de serviços residenciais de utilidade pública e outras empresas públicas, estão sujeitas a regimes especiais que geralmente refletem as regras de compras de direito privado. Os regulamentos prevêem 5 métodos de aquisição: concurso aberto ou público, seleção abreviada, mérito, baseado na competição, licitação única e valor mínimo. Todos os processos de compras devem ser realizados no portal SECOP. Segundo os dados a que tivemos acesso, a 31 de dezembro de 2017, 1.698 entidades estatais estavam registadas no SECOP 2, a que correspondiam mais de 24.000 contratos de aquisição adjudicados num valor de 3.670,4 bilhões de dólares. E quais são as oportunidades? A lei colombiana estabelece uma margem de preferência entre 5% a 15% para promover bens e serviços domésticos e incorporar componentes nacionais a bens e serviços estrangeiros. Existe assim um espaço natural para os produtos e serviços estrangeiros. E na Turquia, funcionará da mesma forma? Observadora no Comitê de Compras Governamentais da OMC desde junho de 1996, a Turquia é um mercado de grandes oportunidades. Em 2014, os contratos públicos na Turquia representaram aproximadamente 7% do PIB. A maioria das aquisições foram feitas através da PPL, a Lei da Contratação Pública deste país, que tem um âmbito alargado. Neste país, os contratos públicos, embora sejam regidos pela Lei de Contratação Pública PPL e pela Lei de Contratos Públicos PPCL, são da competência do Ministério das Finanças e pela Agência de Compras Públicas. Na Turquia, existem dois tipos diferentes de preferências nacionais, nomeadamente no valor do contrato e no preço de preferência. O que quer isto dizer? Em relação ao valor do contrato, a lei diz-nos que se o valor do mesmo for inferior ao limiar, a entidade adjudicante pode limitar a participação de processos de contratação apenas a fornecedores ou a contratados nacionais. Quanto à questão do preço de preferência, independentemente do valor do contrato, abaixo ou acima do limiar, temos que, na aquisição de serviços e obras, pode ser concedida uma preferência de 15% do preço para todos os proponentes nacionais. Na aquisição de bens, a preferência pode atingir os 15% a favor dos concorrentes que ofereçam produtos nacionais. No entanto, este benefício não é aplicável a proponentes nacionais que participam no processo do concurso, constituindo empresas comuns com proponentes estrangeiros. Vamos agora analisar a contratação pública nos países que não são membros nem observadores do ACP. Com cerca de 130,3 milhões de habitantes, o México é
é o segundo país mais populoso da América Latina e a 15ª maior economia do mundo. Trata-se de uma economia muito aberta, com uma política de compras governamentais muito clara e transparente. No México, a autoridade responsável pelas compras governamentais é o Ministério da Administração Pública, SFP. Já a política e os procedimentos de aquisição de compras são regulamentados por um conjunto de entidades. De acordo com a Lei de Compras Públicas, Locações e Serviços, existem 3 procedimentos de compras: concurso público, convite a pelo menos 3 entidades e adjudicação direta. Há apenas um fator a ter em conta: o valor de cada contrato não pode exceder o valor máximo estabelecido no Orçamento Federal de Despesas, publicado a cada ano. Quanto à licitação, encontramos 3 formas: licitação pública por cidadãos mexicanos, licitação pública por concorrentes internacionais sob acordo e licitação pública para concorrentes internacionais. Esta licitação pode ser feita presencial, eletrónica ou mista. Para as empresas portuguesas que queiram estar informadas sobre aquisições, arrendamentos e serviços no México, recomendamos que façam o seu registro no portal Compranet, Sistema Eletrónico de Informações Públicas. O registro e a sua utilização são gratuitos. Tal como o México, Marrocos não faz parte nem é um observador do Acordo Plurilateral da OMC sobre compras governamentais. Ao contrário dos 10 países-alvo que estamos a analisar ao longo deste projeto Portugal 4.0, Marrocos não tem um Conselho de Compras do Governo Central ou autoridade responsável pela adjudicação de contratos. São, neste caso, os ministérios, as empresas estatais e as autoridades locais que adjudicam os próprios contratos. De acordo com a lei marroquina, existem 4 métodos de adjudicação de contratos. O método por convocação de licitações é o mais utilizado, representando 93% dos contratos. Nos últimos anos, o Decreto sobre Compras Governamentais de Marrocos passou por diversas reformas que permitiram aumentar a transparência e a concorrência e, ao mesmo tempo, automatizar processos. A introdução do site de compras governamentais é um desses exemplos. Hoje, podemos afirmar que as reformas económicas introduzidas a par da crescente abertura ao exterior e a aposta em setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do país mudaram de forma muito positiva a economia de Marrocos. Com 38 milhões de habitantes, é um mercado que continua, ao longo dos últimos anos, a oferecer muitas oportunidades de negócio para as empresas portuguesas em diversos setores. Vamos analisar o último país deste episódio, a Tunísia. A Tunísia não faz parte nem é observadora do Acordo Plurilateral. No entanto, neste país não é feita qualquer distinção entre empresas nacionais e estrangeiras. Começamos assim com boas notícias. Da análise que fizemos a este mercado, sabemos que, ao longo dos últimos anos, na Tunísia, têm existido mudanças importantes em relação ao tema das compras públicas. Damos-lhe agora conta das 3 principais. Primeiro, a atualização da avaliação das propostas, que, sob o novo decreto, passam a ser avaliadas com base na proposta mais baixa. Segunda, a revisão dos contratos governamentais, que são agora contratos por escrito e celebrados mediante pagamento por parte de compradores do governo e podem implicar a execução de obras, fornecimento de bens ou serviços ou a realização de estudos. Terceira, a introdução do Gateway de Compras Governamentais, que permitiu que os procedimentos passassem a ser digitais, melhorando a transparência. Esta solução permite a consulta de uma base de dados sobre compras governamentais e a realização de licitações online após a introdução do TUNEPS, em operação desde junho de 2014. E como funciona este sistema de compras? Existe uma entidade responsável por todas as aquisições governamentais, a COSEM, e o principal método recomendado para a adjudicação de contratos públicos é um convite à apresentação de propostas, que pode ser feito de 3 formas. Em casos excepcionais, o contrato pode ser adjudicado diretamente. Segundo informações fornecidas pelas autoridades tunisinas, em 2014, 69% das compras foram efetuadas através de chamadas para ofertas acima de $1 bilhão. Se formos também analisar a participação nas compras governamentais concedidas a empresas estrangeiras, percebemos que esta permaneceu estável de 2006 a 2010, em torno de 7%, caindo para 4% em 2011 e 2012. E voltou a subir acentuadamente para atingir 33%
em 2014.
Caso queira mais informação, já sabe, contacte-nos através de qualquer um dos nossos contactos. Encontramo-nos no próximo episódio.